Oi, gente. Como eu esqueci de gravar a nossa aula ao vivo hoje, eu tô gravando aqui para vocês as explicações, tanto do jogo do Kahoot, que a gente teve na semana passada, algumas coisas que eu gostaria de pontuar para que não houvesse mais dificuldade, e também umas orientações para vocês realizarem as atividades do PET da semana 3, tá bom? Esse PET 3. Então, hoje a nossa aula, ainda continuamos calculando probabilidade, mas a gente vai incluir, né, análise combinatória para achar o número de elementos tanto do espaço amostral quanto do evento, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos falar primeiro do Kahoot da semana passada. Então, as questões foram: dentre 20 esfirras fechadas, temos 7 de queijo, 9 de carne e 4 de frango. A pergunta foi: qual a probabilidade de retirar uma de frango? Então, gente, vamos lá. O número de elementos do meu espaço amostral, tudo que é possível, são todas as esfirras, são 20 esfirras. Número de elementos do meu evento, os casos favoráveis, o que eu quero que ocorra. O que eu quero? O que eu perguntei? Retirar uma esfirra de frango. Qual que é o número de esfirra de frango? Olha, eu tenho 4 esfirras de frango, então são 4. Então, a probabilidade de eu retirar uma esfirra de frango é 4 em 20. Aqui todos dois dá para simplificar por 4, então 1 quinto. E as alternativas que nós tínhamos, tinha 1 quinto lá, que é o vermelho, o triângulo aqui, olha, a alternativa correta, 1 quinto, ok? Vamos então para outra pergunta. Uma urna com 15 bolas numeradas de 1 a 15. A probabilidade de uma bola extraída ao acaso ser um número maior que 10 é 33,3%. Então tá, aí vamos ver aqui, ó. Ele tá me afirmando, e essa aqui era para falar se é verdadeiro ou falso. Então, número de elementos do meu espaço amostral são 15 bolas. São todas as bolinhas que tem lá, de 1 a 15. Ele falou uma bola extraída ao acaso ser maior que 10. Eu vou escrever o meu conjunto, que eu vou chamar de A, todas as bolinhas que são maiores que 10. 11, 12, 13, 14 e 15. Eu quero que ocorra uma dessas bolinhas. Qual que é o número de elementos que tem esse conjunto que eu quero que ocorra? Eu quero que ocorra bolinhas maior que 10. Eu tenho 5 elementos. Então, a probabilidade de eu retirar uma bolinha que tem um número maior do que 10 são 5 em 15. Tá, se eu já dividir direto, eu posso dividir, aí você faz a divisão aí. Eu prefiro fazer o quê? Eu simplifico, porque todos dois dá para dividir por 5, então fica 1 terço. E aí é claro, né? 1 dividido para 3, aí já não preciso nem de uma calculadora ou mesmo fazer a continha aqui do lado, já tá claro que é 0,333. Então, em porcentagem, 33,3%. Então, ele está falando que é 33,3% e isso é verdadeiro. Lembrando que lá eu tinha explicado para vocês que está em inglês, então true, verdadeiro, false, falso, ok? Essa é true, ok? Vamos lá. Um dado não viciado é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual a probabilidade de sair soma 12? Trouxe a tabelinha aqui de todos os resultados possíveis do lançamento de 2 dados. Hoje na aula, a Rayane me questionou por que o espaço amostral no lançamento de 2 dados dá 36. Então, vamos verificar aqui, ó. Primeiro dado, os resultados possíveis que pode acontecer neste dado. Eu tenho um segundo dado e aqui estão os resultados possíveis que podem ocorrer neste dado. Então, quando eu lanço, aqui eu falei primeiro dado e segundo dado, mas o exercício é lançar 2 vezes. Eu posso considerar esse primeiro lançamento e aqui o segundo lançamento, tanto faz, tá bom? Então, vamos colocar, eu lancei o dado uma vez. Vamos imaginar que saiu o número 1. Eu pego o dado e lanço de novo, pode sair 1 de novo, que é esse resultado aqui, ó. 1, 1.
Tá, mas pode sair um no primeiro lançamento? Opa! Pode sair um no primeiro lançamento e 2 na segunda vez que eu jogar? Pode. 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6 e assim por diante. Tá, 1 e 6. O 1 no primeiro lançamento pode sair com qualquer um desses outros resultados no segundo. Ah, não, mas pode sair o 2 no primeiro lançamento e 1 no segundo. Ou 2 e 2, 2 e 3 e assim por diante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cada um, né, desses elementos aqui, ó, então, é um elemento do conjunto que me dá todos os resultados possíveis quando eu lanço um dado 2 vezes. Eu lancei o dado 2 vezes, pode sair 1, pode sair 1, 2, 1, 3 e assim por diante. Pode sair 4, 4, pode sair 5, 3. Ou seja, toda esta tabela são os resultados possíveis do lançamento de 2 dados. E se você contar cada um desses resultados que pode acontecer, você vai encontrar o número de elementos do seu espaço amostral. Isso é o espaço amostral. Número de elementos, 36. Você tem 36 resultados possíveis. Olha lá, uma tabela de 6 por 6 te gera 36 resultados possíveis, certo? A pergunta foi: qual a probabilidade de sair uma soma 12? Então, vamos lá. Eu sei que o maior número do dado é 6, que pode sair. E para dar soma 12, a maior possibilidade seria esse, 6 e 6. Não tem nenhum outro, qualquer outros valores menores do que o 6 que eu somar, não vai dar 12. Então, o único resultado que me serve que dê soma 12 é o elemento 6 e 6 deste conjunto. Então, eu até vou escrever aqui para vocês, ó, eu vou chamar de conjunto A, 6 e 6. Número de elementos que esse A tem. O A, ele é só este resultado, é um único resultado. É sair o 6 no primeiro lançamento e o 6 no segundo lançamento. Tomar muito cuidado, tem aluno que tem o hábito de pensar que cada um desses é um. Não. Cada grupo desses 2 números me gera um resultado possível quando eu lanço o dado 2 vezes, certo? Então tá, a probabilidade então de ocorrer uma soma 12 é um resultado possível é um resultado favorável em 36 casos possíveis. Então 1 sobre 36. A gente tinha essa alternativa, eu tô tampando aqui, ó, mas a alternativa correta é 1 sobre 36, ok? Ó, o verdinho aqui. Bom, vamos para um outro exercício. O exercício foi: uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Qual a probabilidade de sair cara mais de uma vez? Então, vamos lá, olha. Vou fazer assim, ó, o primeiro lançamento, o segundo lançamento e o terceiro lançamento. Então, vamos pensar aqui, ó. Quando eu pegar a moeda e lançar a primeira vez, pode sair cara ou pode sair coroa, certo? Vamos imaginar que saiu cara. Mesmo tendo saído cara quando eu lancei a moeda, a hora que eu peguei de novo, eu vou lançar pela segunda vez. Mesmo que já tenha saído esse resultado, no segundo lançamento ainda pode ocorrer cara ou coroa. Tá, o mesmo acontece caso tivesse saído coroa no primeiro lançamento. Eu ainda posso ter cara ou coroa no segundo, tá? Vamos imaginar que saiu cara e cara nos 2 primeiros lançamentos. Mesmo assim, quando eu pegar a moeda e jogar novamente, ainda pode ocorrer cara ou coroa, o mesmo acontecendo aqui, cara ou coroa e cara ou coroa. Neste caso aqui, gente, eu fiz a árvore das possibilidades. Essa árvore, ela me gera o espaço amostral do lançamento de uma moeda 3 vezes, né? Quando eu lanço 3 vezes. Eu vou escrever o espaço amostral aqui, ó. O espaço amostral, então, é formado, olha, uma possibilidade de resultado é sair 3 caras. Então, cara. Este, gente, é um resultado possível desse exercício, quando eu lanço uma moeda 3 vezes. Um resultado é esse. Bom, eu segui aqui essa primeira linha,
Mas eu posso vir cara a cara e seguir aqui, ó, coroa. Então, eu peguei e segui a primeira, agora eu segui aqui nessa segunda, ó. Então, ficou cara, cara, coroa. Agora, eu vou pegar aqui, olha. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, cara. Agora, eu vou pegar cara, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa. Agora, vocês observem que até aqui, olha, eu já fiz todos os resultados possíveis. Agora, eu vou fazer os outros. Observe que aqui deu 4 e aqui agora vai dar mais 4, simplesmente alterando o primeiro aqui, ó, né? O primeiro resultado, que foi sempre cara aqui e agora vai ser sempre coroa. Então, vai ficar, observem, cara, não, desculpa, coroa, cara, cara. No segundo vai ficar coroa, observe aqui, olha, coroa, cara, coroa. Aqui, coroa, coroa, cara, que é esse lançamento aqui, ó. Coroa, coroa, cara. E por último, as 3 aqui, coroas. E aí, a gente chega num número de elementos do espaço amostral, 8 possibilidades, né, de resultados. Então, um resultado possível, outro resultado possível, outro e assim por diante. E aí, ele fez a pergunta, qual a probabilidade de sair cara mais de uma vez? A gente está chamando K de cara, né? Então, eu vou circular aqui quem que é o meu evento A, tá bom? O meu evento A, cara mais de uma vez. Este aqui tem cara mais de uma vez, olha. Este aqui, ó, tem cara mais de uma vez. Então, aqui a gente já tá com 2. Esse aqui tem cara mais de uma vez. 3. Não tem cara mais de uma vez, cara é o K. Este tem, ó, 4. Esse só tem 1, esse só tem 1 e aqui não tem nenhum. Então, o número de elementos desse evento que eu quero que ocorra, cara, mais de uma vez, são 4. A probabilidade disso ocorrer é 4 em 8. A gente já vê que é metade, né? 50%. E aí, a alternativa que nós tínhamos lá era exatamente essa 50%, a alternativa correta. O Miguel disse hoje na aula, gente, que fez aqui por análise combinatória, pensando tipo no número do espaço amostral, fez 2 possibilidades para o primeiro resultado, 2 para o segundo e 2 para o terceiro, multiplicou e deu 8. Mas é o que eu falei para ele, tem que tomar cuidado na hora de pensar os casos favoráveis, né? Aí pelo menos escrever todas as possibilidades que ele enxerga de aparecer cara mais de uma vez, mas dá certo também, tá? Eu fiz bem detalhadinho aqui, para não ter dúvida do porquê que o número de elementos do espaço amostral deu 8, porquê que são 4 possibilidades de sair cara mais de uma vez, mas aqui tá bem explicadinho. Se vocês tiverem dúvida também, pode me questionar. Eu quero fazer um comentário. Às vezes o aluno tá falando assim, nossa, mas tinha que fazer estudo para responder. Olha, o Kahoot lá que eu coloquei para vocês, eu pus tempo. E questões que tinham um pouco mais de coisa para fazer, para escrever, eu deixei um tempo maior, dava para fazer. Eu só coloquei um tempo mais reduzido para as questões que eram assim mais fáceis, ou um verdadeiro ou falso mais simples, ou né, uma questão que tipo aquela primeira lá da esfirra que era mais simples, dava para fazer mais rapidinho. Mas eu deixei tempo. E essa semana eu coloquei umas questões mais tranquilas também, tá? Vamos lá. Só antes da gente fazer essa outra aqui, eu tô falando das questões dessa semana que eu coloquei. Coloquei tempo legal para vocês terem né, tranquilidade para fazer, resolver. Mas eu sugiro que vocês peguem um caderno, uma folha, né, para vocês fazerem o cálculo antes de marcar a alternativa, né, não sair marcando de qualquer jeito, ou tentando fazer só pensando que às vezes pode acontecer algum erro, tá bom? Então vamos lá. Todo evento de um experimento aleatório que tem a mesma chance de ocorrer é chamado de equiprovável. Eu falei sobre isso na última aula, que esse sufixo aqui, ó, significa igual. Então, que ele é provável igual, o que ele tem a mesma chance de ocorrer. Então, isso é verdadeiro, né? Olha lá, true, verdadeiro. Agora nós vamos passar para os exemplos que eu deixei para vocês treinarem para fazer
as atividades do PET da semana 3, tá bom? Então vamos lá, ó. Em um estado brasileiro, todas as placas de automóveis são formadas por 3 letras entre as 26 do alfabeto e 4 algarismos e começam pela letra M. Então vamos pensar. Ele está falando que neste estado todas as placas são formadas com 3 letras e 4 algarismos, mas a primeira letra dessas placas é sempre M, certo? Bom, uma placa será confeccionada completamente ao acaso. Qual a probabilidade de que ela seja formada por letras distintas e algarismos também distintos? Então, vamos pensar aqui numa coisa. Primeiro, eu tenho que ver tudo que é possível e depois ver, né, o que ele quer aqui, letras distintas e algarismos distintos. Então, vamos pensar na formação dessa placa. Coloquei aqui para vocês, ó, aqui são as letras. E essa parte final aqui, os 4 dígitos finais, são os algarismos. Todas as letras que é possível eu formar, né, iniciando pela letra M, então M é uma possibilidade, aqui nas letras eu tenho 26 em cada uma, e nos algarismos 10 possibilidades em cada um, que é do 0 ao 9, ok? Então, essas são todas as placas que são possíveis formar nesse estado. Isso é o número de elementos do meu espaço amostral. Eu não fiz a conta aqui ainda para vocês verem que às vezes não é necessário a gente sair fazendo a conta. Vamos lá. Vamos achar o que ele está pedindo. Placas com letras e algarismos distintos. Então, tá, o M está aqui fixado, é minha única possibilidade. Mas se vai ser distinto, então vai ficar 25 possibilidades para a segunda letra, porque não pode ser o M, precisa ser distinto. Então, das 26 eu já tenho que retirar o M. E aqui vai ser 24, porque eu vou ter que retirar as 2 letras que saíram aqui. E nos algarismos também vai sair vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, vamos lá. Número de elementos do espaço amostral, 26 ao quadrado vezes 10 à quarta. E o número de elementos dos casos favoráveis são as placas de algarismos e letras distintas. Eu deixei aqui a conta, não resolvi. Por quê? A probabilidade é os casos favoráveis sobre tudo que é possível. Então, vamos pensar, deixei aqui. A gente pode sair cortando antes de resolver, ó. Quero cortar esse 10 com esse 10. Esse 26 aqui divide por 2, então vai dar 13. Aqui divide por 2, vai dar 4. Ah, vou dividir de novo. Aqui dá para dividir de novo, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 13. Como 13 é um número primo, aí já não dá pra gente dividir mais, né? Talvez a gente pode dividir mais 10 aqui, ó. O 10 com o 25, todos os dois dividem por 5. Então, vai dar 5 aqui. Eu vou colocar o 2 aqui no cantinho, que é representando aqui o 10. E a gente ainda pode cortar esse 10 aqui, olha. Opa. Com esse 2. Esse 10 com esse 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar, vou colocar aqui no cantinho, 5. Então, olha só o que sobrou para eu multiplicar aqui. Ah, peraí, acho que ainda tem mais, ó. Tem esse 2, que eu posso simplificar com o 24, 12. É bom a gente ir simplificando tudo que a gente consegue para a gente diminuir ao máximo a nossa conta. Vamos observar aqui o que sobrou. Sobrou para eu fazer a multiplicação. 5 vezes 12, vezes o 9 e vezes o 7. Sobrou só essas multiplicações, que não são tão difíceis, né? 5 vezes 12, 60, vezes 9, 540, e agora multiplica por 7. Eu não fiz a conta aqui. E aqui embaixo sobrou o 13 vezes 13, que é fácil da gente calcular, né? 169. E aí depois eu ia ter que multiplicar aqui ainda vezes 50. E aí acabou. Bom, então vamos lá. Quando a gente faz essa conta e divide, eu vou chegar em 0,447, aproximadamente. Ando 2 casas com a vírgula, ó, 1, 2, então ela estava aqui, eu venho 2 casas para cá, então aproximadamente 44,7%. Aqui não saiu o sinal de porcentagem por causa da câmera. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem. Ok? Então, tá aqui. Ficou em cima aqui do 169, mas tá dando para ver que é 44,7%, né? Então, vamos lá.
A próxima questão que eu coloquei: um ônibus de excursão com 20 brasileiros e 6 estrangeiros é parado pela polícia rodoviária para vistoria de documentos. O funcionário escolhe ao acaso 3 passageiros para terem documentos conferidos. Ele está perguntando qual é a probabilidade de que todos sejam brasileiros. Tá, então, vamos pensar no seguinte. Primeiro eu preciso ver tudo que é possível acontecer. Neste ônibus tem 20 brasileiros e 6 estrangeiros. Nesse ônibus tem 26 pessoas. A polícia vai escolher 3, certo? Então, uma forma de eu ver todas as possibilidades que a polícia tem de escolher 3 pessoas dentre 26 é fazer uma combinação dos 26, 3 a 3. Por que combinação? Porque a ordem da escolha da polícia não vai fazer diferença. Ele pode escolher a Maria, o João e o José, ou se ele escolher essas 3 pessoas em ordens diferentes, o José, o João e a Maria, vai ser a mesma escolha. Então, eu preciso combinar. Hoje na aula, acho que foi a Lívia que falou assim, a gente podia fazer 26 vezes 25 vezes 24, antes até da gente fazer o comentário da combinação. E aí eu falei para ela, olha, tá certo desde que a gente divida pela permutação dessas 3 pessoas, né? Porque como a ordem não faz diferença, se a gente usar o princípio multiplicativo, tem que lembrar que quando não faz diferença, tem que dividir pela permutação, tá bom? Mas aí dá certo também. Então, resolvendo aqui, lembrando como que resolve combinação, eu pego o 26 e coloco ele como fatorial no numerador, o 3 no denominador como fatorial, e depois eu ainda faço a subtração, 26 menos 3, 23 fatorial. A gente vai desenvolver o 26 até chegar no 23 e vai parar. E embaixo nós vamos desenvolver só o 3 fatorial, com o intuito de simplificar. Vamos ver, ó, o 26 até chegar no 23 e parei, e deixei embaixo esse 23, ficou aqui para a gente cortar. E aqui o 3 fatorial foi desenvolvido, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. 6 e 24 dá para simplificar, então vai dar 4. Ótimo, olha, eu eliminei todo o meu denominador, já não vou ter divisão para fazer. E aí, eu só tenho que resolver 4 vezes 25 é 100, e aí, vezes 26, 2.600, ok? Bom, isso aqui é tudo que é possível acontecer nesse ônibus. A polícia parar e escolher 3 pessoas dentre as 26 que tem lá dentro. Mas a pergunta, agora é o caso favorável do exercício, que ele perguntou se vai acontecer e qual a chance disso acontecer, é a probabilidade que todos sejam brasileiros. Nós temos 20 brasileiros e ele pode escolher 3 brasileiros, isso é o que ele quer. Então, assim como nós fizemos o espaço amostral, nós vamos fazer agora o evento. Para eu escolher 20 brasileiros dentre 3, eu vou combinar 20, 3 a 3. 20 fatorial sobre 3 fatorial, e aqui a subtração dá 17, por isso esse 17. Desenvolvo 20 até chegar no 17 para a gente poder eliminar, e o 3 fatorial a gente desenvolveu. Novamente, 3 vezes 2 é 6, dá para simplificar com 18. 18 dividido por 6, 3. Então, aqui eu vou fazer essa conta de 20 vezes 19 vezes 3, 1.140. Agora, para calcular a probabilidade, casos favoráveis sobre os casos possíveis. Então, 1.140 sobre 2.600. A gente já pode até cortar aqui, né? Aí você vai fazer a divisão só de 114 sobre 260. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar um número aproximadamente 0,438, andando 2 casas com a vírgula, 43,8%. Vou chegar minha câmera aqui para vocês verem, ó, ok? Então, vamos para a próxima. 8 pessoas, dentre elas um casal e seu filho, são colocadas aleatoriamente em uma fila. Qual é a probabilidade que a família fique junta? Então, vamos pensar, fila, 8 pessoas numa fila. Tudo que é possível, todas as filas possíveis de se formar, é ficar trocando essas pessoas de lugar. Trocar de lugar é permutar.
Então, basta para eu ver tudo que é possível de formar essa fila com 8 pessoas, fazer uma permutação de 8, que é 8 fatorial, que é a multiplicação 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? E você vai resolver essa multiplicação, 40.320. Bom, a pergunta foi, um casal e seu filho. Então, vamos imaginar, pai, mãe e filho, certo? Eles são, para eles ficarem juntos. Então, o que eu fiz? Vou amarrar uma cordinha no pai, na mãe e no filho. E os três vai ter que ficar juntinho ali, de mão dada, sem separar. E eles podem trocar de lugar sempre juntos. Então, o que acontece? Os três, né, eles são 3 pessoas, e eu tô contando cada risquinho desse como uma outra pessoa. Então, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as 8 pessoas estão aqui. Porém, esses 3 aqui ficaram amarradinhos. Eles estão juntos. E aí, eu posso trocar de lugar, mas eu posso trocar de lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso separar os 3. Então, por isso que deu 6, contando eles como um só. E aí, a permutação de 6, ok? Bom, mas não falou que tinha que ser nessa ordem que eu coloquei aqui, ó. A mãe primeiro, o filho depois, e o pai depois e o filho por último. Não falou que tinha que ser nessa ordem, só falou que eles queriam ficar juntos. Então, essa permutação de 6 vai me dar todas as possibilidades deles estarem juntos deste jeito. A mãe, o pai e o filho nesta ordem. Para eu ainda ver outras possibilidades, eu posso trocar os 3 de lugar entre si. Então, permutação de 3. Aqui vai ficar, então, o número de elementos do nosso evento, nosso caso favorável. 3 fatorial, que é a permutação de 3, vezes 6 fatorial, que é a permutação de 6. Resolvendo 3 fatorial vai dar 6 e resolvendo 6 fatorial vai dar 720, ok? Multiplicando 6 vezes 720, 4.320. E aí, probabilidade, caso favorável, sobre tudo que é possível. 4.320 é o que ele quer que ocorra, tudo que é possível, 40.320. Quando a gente faz essa conta, vai dar 0,107 aproximadamente. E aí, vou chegar aqui a minha câmera para cá. E aí, você andando 2 casas com a vírgula, multiplicando por 100, vai dar 10,7%. Ok, esse aqui é o nosso último exemplo. Vamos lá. O gráfico abaixo compara a participação da indústria de transformação do PIB de alguns países. Sorteando-se ao acaso 2 países dessa relação, qual é a probabilidade de que ambos tenham um percentual de participação do PIB menor que 15%? Então, vamos analisar primeiro quantos países tem aqui no nosso gráfico. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países tem aqui, certo? Ele falou que, sorteando-se ao acaso, 2 países, eu tenho 10, quero sortear 2. Então, qual é a forma de eu ver tudo que é possível de acontecer nesse sorteio? Primeiro, antes de saber o que ele está perguntando, eu tenho 10 e quero sortear 2. Então, é igual ao exercício lá que a gente fez ali atrás agora mesmo. Eu vou combinar 10, 2 a 2. Vou desenvolver e aí a gente vai fazer as simplificações aqui. Olha, vai ficar bem facinho. 5 vezes 9, 45. Bom, isso é tudo que é possível. Dos 10, escolher 2. Porém, ele falou, sorteando-se 2 países dessa relação. Aí ele perguntou, qual é a probabilidade de que ambos tenham um percentual de participação no PIB menor que 15%? Então, vamos analisar. Esse gráfico, ele está em porcentagem. Então, eu tenho aqui a Tailândia, olha, não é menor que 15. Ó, esses aqui, a gente tá, claro que não são menores que 15, nem esse, né? Menor que 15, até se tivesse 15 aqui, não entraria, tá? Porque menor que 15. Então, a gente tem esses países com PIB menores que 15. Vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5.
Então, eu tenho 5 países que têm PIB menor que 15% e vou fazer um sorteio de 2. Dos 5, sortear 2 é o caso favorável. Então, o meu caso favorável aqui, o número de elementos é uma combinação de 5, 2 a 2. A hora que a gente desenvolve, aí vamos fazer as simplificações. Esse aqui também fica bem facinho, vai dar 10, 5 vezes 2. Probabilidade, então, é o caso favorável sobre tudo que é possível, 10 em 45, a hora que você resolve. Ah, até fazer um comentário aqui. Você poderia já fazer a divisão direto, né, para saber quanto é, mas eu gosto de simplificar e eu até fiz esse comentário na aula. Quando a gente divide todos os dois aqui por 5, ó, 10 dividido por 5, 2 e 45 por 5, 9, a gente sabe que um denominador 9, ele vai gerar uma dízima periódica, né, do número que está ali em cima, quando é uma fração com um número. Então, aqui fica muito fácil, aí a gente não precisa nem preocupar em ter que fazer conta e tal. Então, é 0, 2, 2, 2. Andando com a vírgula, eu vou tirar aqui, que deve ter ficado aqui embaixo, né? Aí, 22,2%. Ok? Vou chegar a câmera aqui um pouquinho para baixo para vocês poderem ver. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou postar essa aula aqui para vocês. Volto a dizer, se tiver alguma dúvida, continua à disposição, tá? E se tiver dúvida também com os exercícios do PET, essa semana vocês vão usar a análise combinatória para achar, então, o espaço amostral e os casos favoráveis, o evento que vocês querem trabalhar, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho!